Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 28 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, bora para mais um sorteio. Ambrosia Whiteheart. É um chocobo, né? Aí pros meus amigos de Final Fantasy. Vamos pôr aqui mais um mono white, né? A gente tá nessa onda dos monocolor e bastante deck com branco. Vamos ver aqui, até 50. Então vai ser naquele bem budget mesmo. Não deve ser muito complicado. Então a gente tem a Ambrosia Whiteheart. Flash 2/2, quando ela entra eu retorno uma permanente que eu controlo pra mão. E ela tem landfall, ele sempre que uma land entra ela ganha +1/+0. Eu acho que eu vou focar no bounce dela, aproveitar que é pra permanente. E eu penso em balsar coisas que não são tão comuns de ser bounçadas, né? Normalmente deck de blink é sobre blinkar os bichos de TB. Que eu penso que eu vou querer bounçar principalmente Saga, né? Pra eu, entre aspas, ficar refazendo ela. Enfim, consigo pensar talvez em Battle, talvez nas próprias salas, né, nas rooms, que fazem efeito quando entrem. Fugir um pouco dessa ideia de criatura, né, acho que transformar esse deck um Blink sem ser de criatura. Então eu tenho ali a seção de Blink, a seção dos targets pro Blink, né, e as nossas padrões. Blink e Bounce, né, no caso, eu quero blinkar meu comandante pra bounçar as coisas pra minha mão, né. Começando com Ramp eu vou pra Sol Ring e Bubble, não tem muito pra onde ir, principalmente no budget e nas cores. E termina aí com os artefatos de Ramp aí de custo 2 dentro do nosso budget. Eu não vou pôr muito no deck, acho que o deck vai fazer outras coisas aí, nesse early game também. Vou direto pros Blinks, então eu procuro os que exilam, procuro como exila a criatura e volta pro campo, né? Aqui eu tenho que especificar instant e principalmente que a criatura volte na hora também. Tem bastante Blink que a criatura só volta na end step, só que eu quero blinkar a Saga e pensando que eu vou precisar blinkar a terceira habilidade dela, tem que estar tudo isso na stack, então eu preciso que a criatura volte na hora, senão eu perco a Saga, né? Se eu tiver que esperar endgame ali. Endgame não, end of turn. Então eu tô buscando, indo pra ideia dos alvos, né? Eu vou pesquisar primeiro pelas sagas, né? Dentro do branco. E aqui eu vou procurar um pouco mais geral de como texto sempre que entra no campo, né? E ver o que eu consigo. Eu acho que eu vou ter que acabar colocando algumas criaturas, né? Mas, enfim, igual eu falei, a ideia do deck é não ser um blink padrão de bicho, né? Pesquiso ali também como efeito de quando sai do campo, então leave the battlefield, né? Pra ver. Na parte do draw, no branco é meio complicado, então primeiro eu procuro cada um dá um draw, por causa daquela carta específica ali que apareceu. Mas eu vou principalmente pra sempre que acontecer algo eu dou um draw, né? Eu escrevo whatever draw e vejo o que faz sentido pro meu deck. No branco a gente não tem uns draw grande, né? Então é alguma coisinha que vai sempre me dando draw todo turno. Na parte das removals eu começo com destruir artefato, depois eu vou para as de destruir criatura. As de artefato já normalmente tem aquela dupla ideia de artefato ou encantamento, né? Eu vou tudo instant também, é um deck que tende a ser bem reativo, então é muito sobre draw passo e eu faço as coisas em instant speed, né? Tem essa característica. Eu tô tentando cada vez mais não gastar tanto tempo nessa parte do vídeo, né? Eu acho que o pessoal tende a gostar mais de... Aqui só pra ver a linha de raciocínio, mas é muito mais sobre a lista final e o deck ali nos primeiros testes, né? Então eu tô passando um pouco mais batido, assim.
Enfim. Na parte dos terrenos eu inicio com os que são planície. Tem um específico que eu consigo pensar nesse deck que vai fazer mais sentido. E daí eu vou para as padrões nossas de destruir não básico. Aqui eu não preciso fazer nenhum tipo de correção, né? Então eu vou só para as utilitárias, vou para draw, coloco o Castle, que no branco é bem barato e me cria ficha. Esse deck vocês vão ver que ele vai virar meio que um cria ficha, grande parte das sagas no branco mais baratas entram nisso. Então eu busco lá de Hideaway, eu vou ter bastante criatura na board, né? E a gente vai para o nosso primeiro teste de valor. Então aqui na Liga Magic, fazendo aqui todo o processo, né? Lembrando, até R$50, eu tenho ali meu desvio padrão. Deu alguma coisa errada aqui. É as salas. Sempre que tem esse tracinho, a Liga Magic, ela não põe os dois, tem que ser dois, né? Então a gente tem que arrumar na mão aqui. Enfim. Então até R$50. Eu normalmente não fujo muito de R$5 pra cima ou pra baixo, né? Mas aqui eu errei bastante, eu passei, na verdade, mais de R$20. Enfim, tirei ali 2 cartas que eram mais caras, que eu não tinha me atentado, né? Mesmo esquema, só coloquei coisas que fazem efeitos parecidos, ou efeitos que já tem no deck, né? Nada de novo. Eu acho que agora, dessa segunda vez, deve estar mais dentro do valor. Vamos fazer aqui, já deixa eu arrumar os traços, né? Fechou, R$50, deu bem certinho ali, a gente passou R$1. Vamos pro deck. Então a gente tem o nosso pássaro de bounce. Quero focar principalmente por ele bounçar permanente, né? Então eu posso bounçar outras coisas que não sejam criaturas, que é o mais comum no Blink, né? Então aqui eu tenho as minhas peças de Blink e Bounce. Eu posso bounçar o meu comandante também porque ele tem Flash, então eu consigo fazer em Instant Speed, né? Então eu tenho aqui as peças de custo 1 até custo 3, salvo ali um artefato que todo turno vai poder me bounçar, meu comandante. Aqui eu tenho as minhas peças de Draw e de Good Stuff. As de Draw, mais uma vez, tendem a ser aquelas que quando acontece alguma coisa eu dou um Draw, então Draw aos pouquinhos, né? E a maioria é de quando criatura entra, igual eu falei, o deck tem bastante essa característica de criar token, por causa das sagas, né? Ali como Good Stuff a gente vai ter diversas coisas dentro dessa ideia de criar token ou buffar token, ou sempre que eu bounçar alguma coisa acontece algo, né? A gente tem ali algumas opções de que eu fui pesquisando dentro disso que o deck faz, né? Mas de novo, voltado muito a essa ideia de eu ficar trazendo o meu comandante e alguma coisa com ele de volta pra mão. A ideia do ramp, a princípio eu teria as 6 pedras de mana ali. Eu tenho a Cover Jewel ali, que é custo 6. Ela entra como ramp, porque querendo ou não é uma pedra de mana, mas ela é principalmente também um draw, e como a gente consegue bouncear ela pra mão, protege um pouco. A ideia da Removal, tudo que a gente pesquisou, aqui eu tentei separar pelo menos 5 e 5 pra artefato e encantamento ou pra criatura. E aqui os nossos alvos do que eu quero bounçar, basicamente. Eu tenho algumas peças de Blink que blinkam encantamento, então eles podem, na verdade, até blinkar mais rápido a saga, em vez de eu usar meu comandante pra isso, né? Mas a maior parte são as sagas. Eu tenho ali uma ou 2 criaturas que rampam, e uma que quando entra eu ganho vida e quando sai eu dou um draw, então acaba sendo um good stuff bom pra isso, né? Mas a grande maioria mesmo é para as criações de token. As salas eu acho elas interessantes porque, mais uma vez, elas têm efeito quando entra e quando abre, e daí elas ficam meio inúteis na board, e bounçando elas pra mão eu consigo refazer, né? Nas lanes, nenhuma do que a gente não pesquisou, se eu não me engano só Hall of Oracles ali, que quando eu castar uma Instant Sorcerer eu consigo buffar alguma coisa. Eu tenho essa MDFC aí que entra tapado, mas a parte da frente é uma removal pra esse deck, né? Mas tem a de ramp ali, que é a Myriad de Landscape e a Crozen Verge. Mas nada muito fora aí do que a gente já tava pesquisando, né? Vamos para os nossos primeiros testes. Aqui eu tenho o terreno que rampa. Eu tenho bastante peça, eu tenho remoção, blink, bounce. Eu só tô precisando realmente de um alvo para isso tudo, né? Mas a gente tem uns turnos para comprar e eu vou secar o deck com o terreno, né? Então eu inicio com o terreno tapado. Aí no turno
3 eu vou conseguir estourar ele para 2 planícies. Eu não tô muito preocupado em ter mãos explosivas, eu sempre uso essa filosofia quando o deck tem o budget de 50, porque eu imagino que você não vai querer usar esse deck num pod super agressivo, rápido, forte, de um power level alto, né? Então a gente teria esse tempo. Então eu perco aí mais um turno estourando a Bubble, então continuando esse ramp. E eu acabei comprando uma saga, então a gente tem já esse alvo aí pra começar o jogo. Essa é a que faz o jogo virar uma putaria aí muito rápido, desculpa aí o palavrão. Mas ele vai dar muita criatura pra todo mundo, elas não podem bater em mim. E o 2 eu começo a buffar elas. Então eu faria ela, aí no próximo turno eu já buffaria todas as criaturas, né? Então a partir de agora é onde a gente consegue fazer o que o deck tá proposto, né? Eu não quero deixá-la ir pro 3, nesse caso, porque ela limpa essas criaturas, eu quero que elas fiquem na board, fazendo a board acontecer, né? Então aqui eu conseguiria fazer o Hideaway, eu não vou nem fazer aqui pra gente não perder muito tempo de vídeo, mas eu conseguiria fazer esse Hideaway, né? Porque eu tenho essas 3 criaturas, né? E eu conseguiria, como eu falei, usar uma peça que blinka direto a saga, né? Então eu faria mais 3 criaturas pra todo mundo, então eu já ia começar a pumpar a board, né? Segurar até uma removal na mão. Então mais uma vez a saga iria pro 2, aqui eu consigo fazer meu comandante bounçando a saga pra mão de volta, fazendo ela de novo, o que o deck propôs a fazer. Próximo jogo, uma mão bem parecida, a gente tem inclusive a mesmo terreno de ramp, mesma pedra, equiparia. Então mais uma vez eu inicio com o terreno tapado. Conseguiria já fazer essa pedra no turno 2, que é a play que eu tenho, porque no próximo turno eu provavelmente vou estourar esse terreno. Então eu consigo fazer meu segundo terreno tapado. Eu acho o Path Ancestry bom nesse deck, porque eu vou ficar castando loucamente meu comandante, então o Scry acaba tendo bastante valor nisso. Então mantenho aí fazendo o terreno. Aqui mais uma vez no papel falta um alvo, né? Para eu começar esse bounce, enfim. Mas eu consigo fazer essa peça aí, um pouco de good stuff, que vai me ajudar pro late game. Lembrando, o jogo ainda tá nos turnos iniciais, é porque eu acabei rampando bastante. Então aqui eu conseguiria... Aqui, na verdade, quando eu estourei a Crozen Verge, eu tinha que ter pego o meu terreno planície, né? Que coloca marcador. Porque ele é um alvo bom pra bounçar. E a Crozen Verge, diferente da Mirrand Landscape, ela tutora planície, né? E não básica, ela não precisa ser básica. E eu, inclusive, só coloquei aquele terreno muito por causa disso. Eu vou fazer aqui. Eu evito dar volts nos vídeos, assim, né? Mas, enfim, é um deck que eu peguei agora só pra jogar. E foi um erro mesmo, então, só mostrando pra vocês. Quando eu estourei o terreno, em vez de pegar 2 planícies, eu teria que ter pego uma planície e essa, não básica. Quando ela tem um ETB de quando ela entra em pé, eu coloco o marcador. Então aqui eu teria um alvo pro meu comandante, né? Que é o próprio terreno. No Scry do nosso terreno a gente viu que vai comprar a mesma saga do jogo passado, mas enfim, aqui eu já conseguiria trigar minha criatura voltando o terreno e começar a fazer ele mesmo pelo efeito, né? Então aqui mais uma vez eu teria a minha saga, teria mais uma vez a ideia de bounçar. Foi bem parecido do primeiro jogo, né? Último jogo aqui eu não tenho muita play. No Mulligan já é uma mão mais interessante. Eu tenho pedra de mana, eu tenho uma saga interessante de início pra ficar bounçando, que ela me gera bastante valor, né? Então eu faria a minha pedra. Aqui eu já consigo fazer a saga, né, a Meletis. Ela não é de um power level muito alto, mas eu acho que pra early game ela é muito boa, principalmente pela barreira que ela cria, né? Acaba ajudando bastante. Então aqui eu faria ela, trazendo um terreno pra mão. O 2 dela eu criaria essa 0/4. Aqui eu comprei mais uma vez a criatura que cria token quando algo volta, né? Quando algo sai do campo. Então aqui eu já conseguiria fazer esse combinho dela com o meu comandante, voltando a saga e criando o token.
E a partir do próximo turno eu conseguiria manter esse loop, porque eu tenho peças de Blink na mão, criando esse valor, sempre conseguindo esse terreno pela saga e criando a wall, né? Então a engine acho que ficou bem clara pra gente do que dá pra fazer. Aqui eu conseguiria até fazer essa outra criatura pra ter corpo na board e segurar o Blink, né? Aí eu blinkaria meu comandante trazendo a saga pra mão. Enfim, essa foi a Ambrosia Whiteheart. Acho que pra quem ou gosta de Final Fantasy e quer ter um Chocobo como comandante, ou gosta dessa ideia de Blink, né? Mas quer fugir um pouco da ideia de ficar blinkando criatura, é uma pegada muito boa. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.